arquiteta e há algum tempo atrás eu comecei a enxergar no marketing uma forma de crescer o meu escritório, alavancar a minha carreira e conseguir cada vez mais clientes. Sim, com o marketing é possível você trazer cada vez mais pessoas para visualizarem o seu trabalho. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo alguns pilares, algumas técnicas que você precisa seguir para que você consiga criando cada vez mais autoridade. Sim, são técnicas. Não basta você querer agir só com a naturalidade, só com a sua intuição. Isso é muito importante, você tem que fazer isso. Mas se você atrelar isso aí, as técnicas que eu vou te ensinar, o seu sucesso é muito mais garantido. Então vamos lá para o nosso primeiro pilar. E o nosso primeiro pilar é um nicho. Você já deve ter ouvido falar de nicho, certo? Mas de fato, o que significa esse tal de nicho? Como que eu vou escolher o meu nicho? E outra, quando eu defino o meu nicho, eu não estou reduzindo as minhas possibilidades de projeto? Ou melhor, eu não estou limitando aí a quantidade de clientes que eu vou atender? Afinal, o que eu faço quando aparece um cliente e ele não está dentro do meu nicho? Eu vou recusar esse projeto? Mas Tamires, eu não tô na posição de conseguir recusar nenhum tipo de projeto. Não é assim que você pensa? Bom, eu já vou começar te dizendo que você está redondamente enganado. Assim como assim como você, eu também pensava assim. E olha, foram 8 anos fazendo dessa forma, pegando qualquer coisa que me aparecesse, atirando literalmente para todos os lados. Mas olha só, quando você se coloca na posição de atirar para todos os lados, ou seja, pegar qualquer tipo de projeto que te aparece, eu pegava desde casinha de cachorro até qualquer tipo de projeto mega incrível que você possa imaginar, tá? E aí, quando você faz esse tipo de captação de clientes, você tem que gastar muita energia, porque você está tirando para todos os lados, tá? O que eu quero dizer com isso? Imagina se você pegou um projeto residencial para fazer, beleza. Amanhã você já pegou um restaurante. Porém, para fazer um restaurante, você tem que entender toda a burocracia por trás de um projeto de restaurante. Todas as legislações sobre vigilância sanitária, posicionamento de layout, de equipamentos e tudo mais. Aí, logo em seguida, o que apareceu para você? O projeto de uma clínica odontológica, por exemplo. São outras legislações, são outros layouts, é outro mundo para você passar a conhecer, tá? Se você já tem uma equipe enorme que te ajuda a fazer isso, ótimo, beleza. Mas se você está começando ou se você ainda não tem uma equipe grande, isso vai demandar muito da sua energia. E agora aquele papo de energia está fazendo um pouco mais de sentido para você, não tá? Imagina o tanto que você tem que correr atrás de cada detalhe para cada um desses projetos, se você pega de tudo. O seu trabalho começa a ser algo que te traz muitas preocupações. Você vai deitar e começa a ter ansiedade, esgotamento. Você se cansa da sua profissão. Acertei? Definir o seu nicho é muito diferente de se limitar. Ele te liberta de dizer sim para tudo e para todos. Você nunca escutou aquela frase? O não liberta? Ela é a mais pura verdade. Esse nicho vai passar a guiar os seus caminhos. Vai começar a te trazer autoridade. Assunto que a gente ainda vai falar mais pra frente aqui. Vai ser um dos nortes para que você crie os tão famosos conteúdos que todo mundo do marketing fala, tem que criar conteúdo, tem que criar conteúdo. Vai ser o seu norte para criar os conteúdos. Que eu já sei que você já enlouqueceu na hora de criar conteúdo, não é verdade? Tá bom, Tamires, mas como que eu vou fazer então para definir o meu nicho, tá? Já que você tá falando que tem que definir o nicho, vamos definir o nicho. Bom, é muito mais simples do que você possa imaginar. Vamos lá. Ó, você tem que pensar no que você se considera PhD. E não PhD no sentido literal da palavra, na sigla real da palavra, tá? PhD vamos tratar assim: P, paixão, H, habilidade e D, fazer dinheiro. O que você tem paixão, tá? Que é aquilo que você faz com muito amor, com muita paixão. Aquilo que você tem habilidade ou que você ainda não tem, mas você consegue ter se você trabalhar em cima dela, tá? E D, dinheiro. Você consegue fazer dinheiro com essa paixão, juntando essa paixão com habilidade? Porque também você não pode nichar para alguma área que você tem aí 12 pessoas só que vão comprar de você ou que vão contratar você. Tá? Então sempre pense nessa sigla, PhD, o que eu tenho? Paixão, habilidade e que é capaz
de eu fazer dinheiro, eu sou capaz de fazer dinheiro com isso aí, tá? Ah, Tamires, mas a parte que eu gosto é a parte de aprovação de prefeitura e os trâmites mais burocráticos. Eu tenho habilidade e facilidade em fazer isso. Bingo! Olha que nicho espetacular. Você sabe quantas pessoas, quantos profissionais não gostam dessa área? Eu sou uma delas. Eu terceirizo toda essa parte aí. Quantos profissionais estão sedentos querendo achar alguém que resolva tudo isso para eles? Quantos clientes que fecham o projeto com um profissional, mas ainda não fecharam toda essa parte burocrática com alguém? E estão buscando um profissional para isso, tá? Inclusive no meu treinamento tem uma masterclass incrível com uma pessoa desse nicho, tá? E essa pessoa é um sucesso, ela só faz a parte de prefeitura, ela faz a parte de projeto, mas ela é focada nessa parte de prefeitura, e ela é um sucesso. Ah, Tamires, mas eu gosto bastante de trabalhar com Feng Shui nos meus projetos. Isso seria um nicho? Claro que sim, óbvio que sim. Seja arquiteta conhecida, arquiteta ou designer que trabalha com Feng Shui. Tem muitas pessoas que já estão conhecendo Feng Shui. Se elas não conhecem, você pode começar a explicar o que é. Eu mesma achava isso uma palhaçada. Não sou especialista em Feng Shui, mas a partir do momento que eu conheci e comecei a aplicar até na minha casa, eu vi que resolveu muitos problemas. Então comece a passar para as pessoas, criar o conteúdo informando para elas o que é o Feng Shui, tá? Quando alguém pensar em construir e reformar a casa, um ambiente de trabalho, você será sempre a primeira opção. Nossa, eu amo trabalhar com projetos residenciais. Esse é um nicho muito limitado? Claro que não. Esse é o mais procurado, inclusive é o que eu trabalho. Eu trabalho com um nicho de ambientes residenciais interiores. Além de eu ter nichado para o residencial, eu ainda nichei para residenciais interiores. Sempre foi a minha paixão. Sempre foi o que eu mais gostei de projetar. É onde eu mais me empolgo, onde eu mais tenho prazer. E sabe quanto tempo eu demorei para entender que esse era o meu nicho? 8 anos. E se eu tô aqui te falando e você é recém-formado, ou se você ainda não se formou, já pega essa visão aí, tá? Já começa a entender o que você gosta, para você ver qual vai ser o seu nicho. Como eu falei para vocês no início, eu fazia desde casinha de cachorro, até fiz um clube flutuante no meio do mar, gente. Olha só a diversidade que eu fazia. E eu não tô sendo metafórica, não. Isso é muito real. Quando eu era contratada para um projeto completo, né, o arquitetônico e mais interiores, eu ficava desesperada para terminar logo o arquitetônico, para eu passar logo para a parte de interiores. Então, bingo! Foi aí que eu falei, o que eu gosto é interiores. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de interiores, mas era a parte que eu mais gostava. E eu assumi isso, depois de muito tempo eu consegui assumir. Quer dizer que se eu tiver zerado de projeto, estou sem projeto, não tem nada, e aparece algo fora do meu nicho, eu vou negar? É claro que não. Mas se você tiver a opção de atender só os que estão dentro do seu nicho, vai ser cada vez melhor para você. Se você começar a fazer o seu marketing, né, que é o intuito aqui desse nosso vídeo, em cima do seu nicho, você vai atrair cada vez mais pessoas que estão interessadas no seu nicho, no que você é especialista, no que você mais posta, tá? E quando eu digo especialista, não quer dizer que você tem que ter doutorado, pós-graduação, não, é no que você quer trabalhar, no que você vai focar, tá? Entende como que definir um nicho é importante? Ele é importante não só profissionalmente, para te gerar autoridade, tá? Mas também para não te deixar pirar, para não te deixar enlouquecer, para que você não se sinta saturado e pressionado com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer aleatórias para poder postar, né? O nosso leque é muito grande. Se você começa a tentar abordar todos os tipos de assunto, a sua sanidade vai embora. Sanidade mental é tudo para que você seja um profissional de sucesso, ok? Passando agora para o nosso próximo pilar, é o seu cliente ideal, que algumas pessoas do marketing chamam de persona. Quem é o seu cliente ideal? Tá? Se você já se interessou alguma vez pelo assunto de marketing, muito provavelmente você já ouviu falar nesse assunto de persona. Mas então, o que é, Tamires, essa tal de persona? Aqui nessa aula, a gente vai tratar a sua persona como o seu cliente ideal. Sabe aquele cliente que você se deu super bem? Aquele que o seu santo bateu logo de cara, que vocês dois tiveram aquela conexão, que você teve vontade de virar amiga ou virou amigo dele, ele te convidou para ir lá depois na inauguração, no churrasco. Aquele cliente que valoriza você,
que paga o seu valor, que se compromete, que vê o quanto que você tem que ser valorizado, aquele que ama tudo que você faz, que é seu fã, esse é seu cliente ideal. Mas a gente ainda precisa ir mais além. A gente precisa personificar essa pessoa. Se o seu cliente é um jovem casal ou uma pessoa que vai se casar, que acabou de se casar, que está comprando um apartamento, pretende ter filho em breve ou não, ou já acabou de ter um bebê. Se o seu cliente é uma pessoa, é um casal mais velho, que está reformando a casa deles para receber os netos, os filhos e os netos, quer dar um up lá na casa. Ou não, o seu cliente ideal são donos de restaurantes. Os donos de restaurantes não estão muito interessados em ver ali você postando quartinho de bebê, tá? Empresários que estão começando agora, estão super empolgados, querem fazer uma transformação ali no ambiente para entrar com a sua empresa. Ou não, são empresários que já estão solidificados e querem dar uma arrumada lá. Nossa, tá, mas eu preciso definir tudo isso? Sim. Sabe por quê? Quando você define exatamente quem é o seu cliente ideal, né? Quando você consegue ali colocar nome e sobrenome para ele, você vai saber exatamente o que você tem que postar ou não nas redes. Até a sua fala, a sua linguagem, o seu comportamento, como você se expressa, como você se veste, vai ser ditado pela pessoa que você definiu, a persona que você definiu, tá? Ah, Tamires, mas o que importa não é como eu me visto, como eu falo, o que importa é como eu me expresso, né? O que importa é o que tem dentro de mim, é meu conteúdo. Não. Então, continua nessa vibe aí que você vai ver. Você tem que se portar da forma como o seu cliente ideal quer ver. Se você não concorda com isso, essa aula não é para você. Você já pode parar por aqui. Porque a gente está tratando aqui de assuntos baseados em neurociência, em comportamentos instintivos do ser humano. E sim, a sua imagem importa sim. Você trabalha com imagem. Poxa, projeta a imagem. A pessoa vai se importar com a sua imagem, sim. Mas esse assunto a gente vai falar mais pra frente, quando a gente for falar aí de marca, de brand. Não vou focar nisso aqui, não. Tá? Então, a forma como você se veste, como você se expressa, como você fala, os conteúdos que você cria vão ter a ver com a persona que você vai definir. Por que eu tenho que me comportar de acordo com a minha persona? Imagina que a sua persona são jovens casais aí na faixa de 28 a 34 anos, que é o meu caso, tá? Com esse tipo de persona, você pode ter uma linguagem mais descolada. Você pode falar mais abertamente, fazer dancinha nos reels, nos stories, criar um conteúdo mais dinâmico e mais engraçado. Você pode se comportar dessa forma, porque é esse tipo de conteúdo que eles procuram também aí no Instagram, nas redes. Pensa que você tem essa idade e que como que você vai entreter esse perfil? A gente ainda não chegou nesse assunto, mas a rede social, ela serve para você entreter enquanto você ensina. Você tem que estar ensinando no meio do entretenimento. É você conseguir inserir o seu conteúdo, mostrar o seu valor no momento de entretenimento do seu cliente. Ele está ali nas redes, ele não está procurando muitas vezes por serviços, ele está se entretendo. No momento que ele pegou o celular, que ele abriu ali o Instagram dele para se distrair, sem você parecer que você está na feira oferecendo o seu tomate. Olha o tomate, compra o tomate, entendeu? Você tem que aparecer ali, no meio daquilo ali, como se você não estivesse vendendo. No meio do entretenimento dele. Já quando a sua persona são empresas, você vai se posicionar de uma outra forma, que vai desde o seu linguajar, né, como a forma que você se veste, a forma como você se maqueia, como você se porta, a forma como você posta um conteúdo, que você cria um conteúdo, como você vai abordar esses assuntos, vai depender dessa persona. Entende como é importante você criar aí, você colocar na sua cabeça quem é o seu cliente ideal e criar os seus conteúdos e trabalhar em cima dessa pessoa? Lógico que você vai agregar outros tipos de pessoas também. Não é porque eu tô aqui postando só conteúdos engraçados e divertidos que talvez eu não vá atrair uma empresa super séria, tá? Isso depende muito dos valores que estão dentro da pessoa que está te assistindo, tá? Mas se você começar a se comportar de acordo com a persona que você quer atingir, com o cliente ideal que você quer atingir, muito provavelmente você vai estar atraindo as pessoas que se conectam com você, as pessoas que vão sim te contratar. Não basta você ter
1.000, 3.000, 10.000 seguidores. Esses seguidores têm que ser pessoas que vão estar te contratando, transformar esses clientes em seguidores. Essa é a nossa intenção, ok? Ah, Tamires, mas no meio do caminho apareceu uma persona diferente da minha. O que eu faço? Eu recuso? Eu não atendo? Eu recuso esse trabalho aí? Claro que não. Significa que você está fazendo um trabalho tão bom de marketing que outras personas estão te querendo também. Ou, por exemplo, aquela sua persona que a gente comentou antes ali, de 28 a 34 anos, né, que são mais jovens e tal, que te acompanham, elas não estão precisando do seu serviço no momento, tá? Mas não significa que ela não possa te indicar. Se você estiver fazendo um bom trabalho, eles vão te indicar mesmo eles nunca terem tido feito um projeto com você. Pode indicar para os pais deles, para os tios, para algum parente distante, para algum colega de trabalho, tá? Que já tem mais idade, ou até que são pessoas mais novas, enfim. Criar a sua persona facilita a sua vida. É para te ajudar a criar conteúdo, tá? Criando a sua persona, você consegue identificar quais são os problemas dela e quais são os desejos, quais são as dores dela e quais são os desejos. Criar o conteúdo se torna uma coisa muito mais fácil para você quando você entende para quem você está criando, tá? Com os seus posts, com seus posts no feed, com seus reels, IGTVs, stories, você vai mostrando que você é capaz de resolver aquelas dores, que você é capaz de solucionar os problemas deles, criando o desejo deles no seu serviço. Agora, se você atira para todos os lados quando o assunto é o seu cliente ideal, você mesmo se perde nos conteúdos, porque são inúmeras dores e sonhos de todos os tipos. Aí você enlouquece, não tem jeito, tá? O criar o conteúdo se torna algo totalmente massivo quando você não define para quem você está criando esse conteúdo, tá? Você vai se cansar logo na primeira semana, no máximo no primeiro mês. Combinado? Então defina o seu cliente ideal, defina a sua persona. Pode definir a idade, de tantos a tantos anos, qual o padrão financeiro, o que eles gostam, o que eles fazem, quais são as dores e quais são os sonhos dessas pessoas. E sempre que você for criar o seu conteúdo, você vai pensar nessas pessoas, pensar mesmo, tá? Você vai ver como que tudo vai ficar mais fácil, mais claro e rápido para você. Combinado? O próximo pilar é a vitrine chamativa. Oi, Tamires, como assim? Eu nem tenho vitrine, você tá louca? Calma, não tem nada a ver com você ter uma vitrine física, tá? Quando a gente fala em vitrine, eu quero dizer assim, como que tá a sua rede social? Como é que tá o seu perfil na rede social? O seu Instagram, o seu Facebook, seja lá qual rede você usa. Ele tá transmitindo realmente o que você oferece? Qual que é a transformação que você é capaz de fazer? Quando alguém entra ali, ela é capaz de entender na hora, logo de cara, sem ter que ficar fuçando muito ou adivinhando que você é arquiteto ou design? Que você trabalha com projetos de alto padrão ou não? Ou que você trabalha aí com um nicho de transformação em apartamentos alugados? Essa pessoa que entra ali, ela é capaz de ver isso aí na hora? Que você transforma esse tipo de moradia alugada em um lar também, com a personalidade dela. Ela é capaz de entender logo de cara, talvez, que você atenda empresas, lojas, comércios. O ideal seria você parar alguém aleatório na rua, mostrar o seu perfil e falar: ei, aqui ó, olha aqui, olha isso aqui, vê se você entende quem sou eu, o que eu faço, com o que eu trabalho. O ideal seria isso, pede para essa pessoa te explicar o que ela acha que você faz da vida e como você faz. Pede para ela olhar e ver se ela consegue entender exatamente. E aí, você vai começar a entender que você precisa deixar bem explícito, logo de cara para quem entra, o que é óbvio, entende? Às vezes para você é muito óbvio, mas para aquela pessoa que está entrando, que é leiga ali, não é. Pense sempre com a cabeça do leigo, que não entende de projeto, nem entende muito bem o que você faz. Ele chegou ali no seu perfil do nada. O que ele precisa para poder ficar ali? Pense em você quando você cai de paraquedas no perfil de 2 dentistas, por exemplo. Uma dessas dentistas tem uma marca forte, tem um brand definido, a gente vai falar disso
mais pra frente, tá? Sobre o brand, sobre a sua aparência. E aí essa pessoa, essa dentista, ela deixa ali tudo muito bem definido, ela deixa claro tudo que ela faz preenchimento labial, que ela faz botox, que ela levanta o nariz, tira a papada. Isso tudo através de quê? Do nome dela, o nome que aparece ali no perfil dela. Da bio dela, que são aquelas descrições ali, tá? Do que ela faz, do que ela é. Dos destaques, dos posts dela do feed. E você que já tá aí passando dos 30, talvez, já passou por um deles e fala, opa, essa mulher entende do negócio, eu vou seguir ela aqui, porque em breve, quando eu for dar uma recalchutada aqui na mamãe, eu vou acompanhar ela aqui. E se ela for boa mesmo, né, que ela vai mostrar ali, não é logo de cara, ao longo dos dias você vai acompanhando ela ali, né? Se ela for boa mesmo, eu vou fazer com ela. E aí você cai de paraquedas no perfil de outro dentista, que a foto de perfil dela não é tão profissional, digamos assim, é uma foto escura, ou ela tá de biquíni lá na cachoeira, tá? E no perfil dela não tá falando só sobre odontologia, sobre as transformações, não, ela tá falando de tudo, tá? Tem aquelas fotos de feed monstruosas com aqueles dentes assim, antes e depois, ótimo, isso aí é legal, é resultado, tem que ter, a gente tem que ter nosso resultado também no nosso perfil, tá? Mas aí ela tem essa foto, aí depois ela já tem uma de preenchimento, e depois ela já vem com uma foto com um copo de cerveja um dia no churrasco, depois uma foto de biquíni dela na praia. Conta pra mim, qual a dentista que você vai começar a seguir? Você pode até começar a seguir as duas, mas na qual depois você cogitaria a hipótese de fazer, por exemplo, um procedimento, um preenchimento labial ou clarear os seus dentes? Mesmo que a segunda, que é aquela que posta de tudo lá, tá? Que mostra ela no churrasco, bebendo, na praia, mostra um dente. Mesmo que ela cobre mais barato, mas pelo fato dela não se posicionar totalmente profissionalmente ali, tá? Eu tenho certeza que você talvez pagaria um pouco mais caro para fazer com a que se posicionou melhor. Aquela que mostrou mais autoridade, que mostrou que entende mais esse assunto para você, tá? E é nesse ponto que eu quero chegar com você. Você precisa ser a primeira opção do seu cliente. Você precisa ser a primeira opção mostrando o seu perfil, a sua casa, o seu perfil, a sua vitrine. Vamos lá. Faça uma foto de perfil mais profissional possível. Eu preciso contratar um fotógrafo? Claro que não. Se você puder, ótimo. Mas se você puder, não tem necessidade. Eu mesma nunca contratei. Eu tenho meu tripé, meu celular, eu mesma faço a minha make, basiquinha, mas faço. Coloco uma roupa legal e pronto. O feito antecede o perfeito. Eu aprendi isso com a Ju Fanzeres, tá? O feito antecede o perfeito. Sua foto precisa ser tirada de dia, de frente para uma janela em que entre muita luz, tá? Olho no olho do seu cliente. Pode ficar séria, pode sorrir, depende da imagem que você quer passar. E aí a gente volta lá na persona. Quem é a sua persona? Qual é o seu nicho? E aí você vai definir como se a sua foto vai ser uma foto mais séria, se a sua foto vai ser uma foto sorrindo. Tá vendo como que tudo anda conectado? Antes de fazer essas fotos, é muito importante, limpa a câmera do seu celular, pelo amor de Deus, senão a foto fica embaçada. Pode parecer bobeira, mas limpa toda vez que você for postar uma foto, que você for tirar uma foto, que você for gravar um vídeo. Preocupe-se com o fundo dessa foto também, tá? Ah, mas minha casa é feia. Poxa, dá uma embaçadinha depois no fundo da foto, tem aplicativos para isso. Se você é mulher, faça uma make, não é make de festa, não precisa ser aquela make de festa profissional, não. Mas não vai colocar uma foto parecendo também que você tá indo receber o Oscar, com aqueles olhos todo preto, esfumaçado, tá? Batom vermelho escuro, aquela maquiagem pesada que quando o cliente te vê na rua, ele nem te reconhece, sabe? Você pode usar algo leve, que você se sinta à vontade, que você fique bem, tá? E que mostre pro seu cliente que você tá ali mostrando pra ele que ele é um grande evento pra você, sabe? Ele é importante pra você. Sabe quando você vai numa festa e você se arruma bem, você dá importância para aquela festa porque é um evento? Você encontrar com o seu cliente, você falar com o seu cliente, quando eu digo encontrar, eu tô falando em você aparecer nas redes mesmo, quando você vai tirar uma foto sua para postar numa obra, ou quando você vai gravar um story, um IGTV. É um evento aquilo ali para você. Transforme isso num evento, porque o cliente vai ver que você se preocupa em aparecer bem para ele. Isso também gera lá no fundo, na cabeça dele, aquela sensação de, poxa,
ela se preocupa muito com os clientes, ela tá arrumada para falar disso aqui comigo, entende? Vamos falar daquela bio, aquelas frasezinhas que você consegue colocar ali no seu perfil logo do início, tá? Com as informações sobre você. Por exemplo, você colocou o seu nome fulana de tal. Aí embaixo você coloca arquiteta e urbanista ou designer de interiores. Aí você coloca a idade, cidade, mãe de 2, mãe de 3, cachorro, periquito, papagaio. Para com isso. Colocar a sua idade, a sua cidade, dizer que você é mãe, não é um fator que vai fazer com que um possível cliente comece a te seguir ou venha te contratar. Ali é um resumo do que você é profissionalmente, tá? Você até pode colocar ali a sua profissão, claro, tá? Por exemplo, design de interiores, tá? Aí embaixo você vai colocar uma frase de efeito, colocar alguma coisa que resume qual é a sua essência. Por exemplo, transformo seu apartamento alugado no lar dos seus sonhos. Só ali você já resumiu várias coisas. O que você resumiu aqui nessa frase, tá? Aquilo que a gente definiu anteriormente, o nicho e a persona, tá? Então você já falou ali, olha, eu sou designer, eu trabalho para jovens casais que não têm sua casa própria, tá? Mas que querem morar num apartamento que tenha conforto, que seja aconchegante e que tenha a sua cara e a sua personalidade, tá? Então ali, só naquela frase, já ficou muito implícito para quem você trabalha, com quem você trabalha, qual é o tipo de projeto que você oferece e qual é a transformação que você gera. Seu cliente não precisa nem pesquisar muita coisa para que ele entenda o que você faz. Ele vai saber que ele não precisa aplicar rios de dinheiro, afinal, o apartamento é alugado e você tá por dentro disso aí. Afinal, tá ali na sua bio. Colocar a sua cidade, eu acho que te limita, a não ser que você queira trabalhar só dentro da sua cidade. Eu trabalho pro Brasil inteiro. Colocar a cidade, eu acho que te limita, tá? Porque aí dá aquela sensação de que você só faz projetos para aquela determinada região. E não é isso que você quer com o online, né? O online ele serve para você ir além, para te ajudar a expandir os horizontes. Sair do foco da sua cidadezinha pequena aí, que muitas vezes você diz que está saturada, que ninguém te valoriza. Então é para isso que serve o online. É para você sair da bolha da sua cidade. Então colocar os dados aí da sua idade, dados pessoais, cidade, isso não vai te adiantar em nada. Tá? Você vai focar ali na bio somente o que é importante para quando o seu cliente chegar, ele ver e falar, opa, gostei disso aqui, e ficar. E aí, depois que ele fica, é que você vai começar a mostrar para ele o que você faz e como você faz. O importante é ele chegar e ficar, ok? Bom, além da bio, né, que são suas informações ali, o ideal é que você deixe os seus destaques organizados. Eles são assim, como se fosse um resumão sobre o que você é, quem você é e o que você faz, tá? Deixa ali nos destaques um quem sou eu. E aí, é para pegar um dia e gravar aí falando quem é você, sua história, sua jornada, tá? Ah, mas eu acabei de me formar, eu nem tenho jornada ainda. Tem sim, você pode falar por que você decidiu por arquitetura ou por design. O que mais te encanta nessa profissão? Quais são os valores que você considera importantes? Por que você quer servir as pessoas com o seu trabalho? Qual que é a transformação que você almeja para elas? Fale do seu jeitinho, como se você estivesse falando com a sua amiga. Poxa, amiga, eu resolvi fazer arquitetura por conta disso, daquilo. Você vai deixar nos destaques também? Você pode deixar, tá? Tô dando ideias aqui para você. Um dia a dia, onde você vai deixar ali os stories que você postou, você joga para esses destaques, como as suas visitas em lojas de materiais de construção, visitas a obras, tá? Você pode criar um também só para obras. Bastidores, você trabalhando. Você pode criar ali nos destaques também resumos de apartamentos, apartamento 701, apartamento 506, onde você vai deixar ali tudo que você postou nos stories do dia que você foi visitar esses apartamentos, tá? Você pode deixar ali algum render que você postou nos stories, visitas a obras, a lojas, foto com o cliente, um depoimento do cliente, tá? Processo criativo. Gente, pode deixar uns 5, quantos você quiser. As pessoas amam processos criativos. Tem que ter. É onde você pega processo criativo, onde você pega um projeto e destrincha, explicando todos os problemas que tinham ali para você solucionar e que você solucionou e como você solucionou, quais eram as dificuldades e quais foram os resultados que você obteve ali.
Esse tipo de destaque gera muita autoridade, gente. Só faz. Pega aí os perfis de grandes nomes de arquitetura, todo mundo tem esses destaques de processo criativo, tá? Faça um destaque de dicas. Eu não gosto muito de usar, não sou muito a favor de usar a palavra dicas não no seu perfil o tempo todo, porque se você fica falando de dicas no seu perfil, as pessoas acabam enchendo o seu direct pedindo dicas específicas para elas, tá? O ideal é você usar outras palavras. E a gente sabe que dicas é uma consultoria, né? E aí você fica pé da vida quando aparece uma pessoa no seu direct e te pede uma dica de graça, né? Mas lembre-se que foi você que deu essa liberdade para ela falando de dica no seu perfil o tempo todo. Você pode dar dicas, mas você usa outro nome, tá? Usa sugestão para isso, 3 opções para aquilo, tá? Mas coloca no seu destaque dicas porque ele chama atenção. A pessoa quer ir lá ver e pegar alguma coisa de graça para ela, tá? Geralmente é o primeiro que eles entram, dicas. Se ela gostar das suas dicas, ela vai até ficar, tá? Se você tem dicas ali eficientes para ela, ela vai até ficar. Por exemplo, um produto interessante que você comprou e gostou, um faça você mesmo. Algum produto incrível que você viu na Havan quando você foi, que você precisa passar aquelas dicas para a pessoa. Uma dica de organização, que também é super eficiente. Dica de alguma coisa aí que está super em alta na arquitetura, uma calha úmida, por exemplo. Um destaque sobre feedbacks. Esse tem que ter. Ele é um dos mais importantes. É ele que vai trazer a sua prova social. Vai provar que você é bom no que você faz. É onde seus próprios clientes falam bem de você, te elogiam. Então, sempre que você finalizar um projeto, peça um feedback para o seu cliente. Não tenha medo, tá, de pedir esse feedback. Caso ele não te dê esse feedback espontâneo, tem muito cliente que já gosta de vir falar que amou, que adorou, que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Não fica com medo de pedir e de ouvir o que você não quer, tá? O feedback negativo, ele também é importante, não para você postar. Ele é importante para que você consiga melhorar nas suas falhas. É aí que você vai se tornando um profissional de excelência. É preciso saber aonde você está errando para que você não erre mais. Sabe o que você pode fazer para que você garanta um feedback positivo, mesmo que depois ele fale que ele não gostou? Pergunta para ele assim que você entregou o projeto, que você finalizou, pergunta para ele assim: fulano, o que você mais gostou no meu atendimento, no meu projeto? O que você mais gostou? Dessa forma, você direciona a pessoa a falar coisas boas, a falar bem de você, entende? Você não deu na sua pergunta a chance para ele falar o que ele não gostou. Então, você vai perguntar o que ele gostou primeiro. Falar, fulano de tal, o que você mais gostou no meu projeto? O que você mais gostou no meu atendimento? Aí ele vai responder. Depois você pode até perguntar, onde você acha que eu posso melhorar? Mas isso aí você não precisa postar, entende? Você vai deixar lá só o feedback positivo. Isso aí é prova social. Quando muitas pessoas veem que você tem feedbacks positivos, ela fala, poxa, essa pessoa, ela é interessante sim pra mim. Vou começar a seguir aqui ela, vamos ver o que ela vai propor aí. E aí você pode se tornar, sim, a primeira opção do seu cliente. Combinado? Tipos de postagens e ideias do que postar. Bom, você tem algumas opções para postar os seus conteúdos, como o próprio feed, né, que é o mais comum, e nele você pode postar foto, vídeo, lembrando que o vídeo ele não traz tanto engajamento quanto a foto, tá? Mas eles são necessários esses vídeos porque ele diversifica um pouco o seu conteúdo, tá? Então, às vezes hoje você postou uma foto e ela teve lá 1000 curtidas. Aí no dia seguinte, você posta um vídeo super interessante, você considerou ele super interessante, mas ele só deu lá 200 curtidas. Não vai ficar triste com isso não, tá? Não deixe de postar vídeos só por conta do número de curtidas, tá? Até porque essas curtidas, elas nem são a métrica mais importante do Instagram para verificar o quanto de engajamento que você tem, tá? Não sei se você sabia disso, a gente vai falar disso mais pra frente. Bom, ainda lá no seu feed, a gente tem a opção também de postar imagens do tipo carrossel, que são aquelas fotos que a gente vai passando assim pro lado, sabe? E elas são ótimas para que a gente consiga manter a atenção da pessoa e talvez explicar algo mais longo, como por exemplo, um resumo de um processo criativo. Às vezes você apresentou o processo criativo nos stories, depois você vai lá e resume ele nesse carrossel, tá? São 10 fotos que você pode postar antes e depois de uma obra
finalizado ou não. Por exemplo, você coloca o antes, depois você coloca o durante, depois o depois, tá? No final, a imagem final da obra, tá? A gente tem também como opções de postagens o IGTV, que serve para você postar um conteúdo mais longo. Então, a partir de 1 minuto, o feed já não aceita mais o vídeo, já tem que ir para o IGTV, ok? E a gente também tem o Reels, que é o contrário. Ele é do tipo assim, papum, rápido, interativo, dinâmico. O Reels tem sido o tipo de conteúdo que o Instagram mais entrega para os seus seguidores. Então, se você puder, dá uma investida nos Reels, tá? Dá uma atenção para eles. Por quê? Enquanto no seu story você tem aí, sei lá, 200 visualizações, no Reels você vai para 2.000, tá? E aí no Reels, no TikTok, você vê muita gente fazendo dancinha, fazendo palhaçada. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu adoro. Mas se você não se sente à vontade para fazer isso, não tem problema, tá? Tem outras formas de você trabalhar no Reels que não é fazendo só dancinha, tá? Principalmente se não tiver a ver com o seu nicho, com o seu cliente ideal, com a sua persona, tá? Então você não precisa fazer essas dancinhas aí no Reels e nem no TikTok. Você pode abordar esses assuntos aí de outras formas, como por exemplo, ir dando uma dica rápida, tá? Tem que ser lá de 15 a 30 segundos. Uma dica rápida, uma transformação de algum ambiente que você fez, dicas de almofadas, de cores em decoração, tá? A gente tem 1 milhão de opções para trabalhar, só que você tem que lembrar que tem que ser um conteúdo que você consegue passar em 15 segundos ou 30 segundos, tá? Você pode colocar um antes e depois, colocando músicas, tá? Pode postar um momento de reunião sua com o cliente, só colocando uma música, sem deixar as pessoas ouvirem o que vocês estavam falando, a apresentação de um projeto, um vídeo acelerado seu, escolhendo materiais numa loja de construção, você andando, vai alguém filmando atrás, e você acelera aquele vídeo ali, tá? Uma montagem de mood board, que são aqueles pedacinhos do projeto que você junta, então você filma aquilo ali, depois posta nos Reels, acelerando também, tá? A ideia é que tem que ser um conteúdo criativo e dinâmico. Essa é a ideia do Reels para aquele bom, tá? Agora, se você já gosta de palhaçada, assim como eu, e tiver a ver com o seu foco, com a sua persona lá, você pode mandar suas dublagens, né? Fazer suas dancinhas à vontade, tá? Eu adoro. E por último, e não menos importante, a gente tem os stories, que talvez é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem dentro do Instagram, tá? E a gente custa para valorizar o danado do story. Mas vamos lá, ó, pensa comigo. Tem milhares de pessoas, tá, que entram no Instagram buscando o quê? Entretenimento, distração. Elas querem ver a vida das outras pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão comendo, o que elas estão pensando. E qual o melhor lugar para acompanhar a vida das pessoas? O dia a dia delas ali, igual uma novela. É no danado do Store, tá, gente? O Store é um dos melhores lugares para você se conectar com os seus seguidores, tá? Lá é onde você mostra a vida como ela é. Você mostra as suas vitórias, você mostra os seus perrengues. E ainda melhor, lá você ainda pode pedir a opinião das pessoas, tá? Como? A gente tem lá as enquetes, tem caixinhas de perguntas, tem testes, tem termômetro. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Sobre cada um deles. E que você quer saber de uma coisa? As pessoas amam palpitar, elas amam dar a opinião delas. Não tem nada melhor para você se conectar com as pessoas do que você pedir a opinião delas. Você vai lá, posta alguma coisa, você pede a opinião delas. Rede social é isso, gente. Rede social é você se conectar, é você se relacionar virtualmente com as pessoas. E através disso aí você vai inserir no seu marketing, tá? Quando você mostra a sua vida e pede a opinião para elas, elas vão se tornando íntimas de vocês. E muitas vezes elas vão se tornando fãs. Porque ela fica ali te acompanhando igual uma novela. Tudo que você postar, elas vão querer consumir. Então use e abuse dos stories. Nem sempre você precisa aparecer, botar a cara lá nos stories. Eu sei que é difícil para 99% das pessoas que vão estar assistindo aqui agora, tá? Se você consegue aparecer, ótimo, tá? Maravilhoso. Mas se você não consegue, não tem problema. Você pode fazer os seus stories de outra forma. Se você puder aparecer, se você conseguir vencer isso aí, ótimo, é melhor ainda.
Mas se você não conseguir, tudo bem. Só não deixa de usar a ferramenta dos stories, porque o fulano ou beltrano tá sempre lá aparecendo, maravilhosa, falando, e você tem vergonha. Faça o melhor que você pode fazer dentro das suas possibilidades. Mas mais adiante eu vou te dar algumas dicas de como você pode tentar começar a aparecer nos stories aí. E se você conseguir, vai ser ótimo, ok? Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre branding e imagem pessoal. Lembra que lá atrás a gente estava falando sobre definir o seu nicho, o seu cliente ideal, a sua persona? Bom, com eles definidos, a gente pode começar a pensar na nossa imagem pessoal, na nossa marca. Nossa, Tamires, eu tenho que pensar até na minha marca. Mas é claro que sim, tem tudo a ver com o seu marketing, tá? Se você quer ser reconhecido e passar uma autoridade, você precisa criar o seu branding. Tá, mas então o que é esse tal de branding, Tamires? Vamos lá. Sabe quando você entra numa loja e ela tem uma arquitetura característica, um design característico, que qualquer lugar que você vá, em qualquer shopping que você vá, você reconhece de longe aquela loja? As cores dela, os móveis, até o cheiro dela são característicos. Aí a vendedora vem, te dá um cartãozinho da loja e ele tem a cara da marca. Você faz a compra, recebe a sacolinha e a sacolinha é a cara da marca. Você entra no Instagram da loja, no site da loja e lá estão as cores, o estilo, tudo igualzinho. Tudo se conecta, tudo conversa. Isso é o branding da loja. Uma marca que não usa só o nome dela como uma característica. Ela usa outros sentidos para te mostrar que ela é diferenciada. E tem mais, se você observar, muitas lojas estão usando também uma pessoa para materializar a cara da loja. Seja aí o próprio dono da loja, ou ele contrata alguma pessoa famosa que veste lá a camisa dessa empresa, ou até mesmo, vou te dar um exemplo aqui, muito simples, a Magazine Luiza. Magazine Luiza criou aquele avatarzinho, né? A Lu do Magalu, para personificar a marca, personificar a loja, para conectar mais as pessoas. Então, se essas grandes empresas fazem isso, é porque tem um grande motivo para isso. Para que você não mostre só os produtos, no seu caso, para que você não mostre só os seus renders e fotos das obras, entende? A Coca-Cola, no marketing dela, ela não usa só lá uma foto da Coca-Cola, ela sempre está inserida em cenários, em histórias interessantes, em momentos especiais, super agradáveis, em que as pessoas estão lá num dia de almoço em família, ou passeando com os amigos, ela vai lá e toma Coca-Cola. Entende por que isso? Porque a imagem pessoal é muito importante. Ela conecta. Ela tem que estar atrelada ao seu branding, para que a sua marca se torne mais forte. Para deixar as pessoas saberem quem é você, o seu rosto, terem a imagem ali de quem ela pretende contratar, é muito importante. Como que a pessoa vai contratar uma pessoa que ela não conhece, que ela só vê os resultados da pessoa, tá? Você tem que definir qual, sem neura, tá? Sem pirar. Mas qual vai ser o seu estilo? Vai ser um estilo mais casual, mais chique, mais perua, mais riponga, um estilo esporte? Você tem que definir isso aí para fazer o seu branding. E esse brand ele tem que se conectar com a sua persona. Por exemplo, você não pode ter lá um estilo toda riponga, ser muito hippie e querer atrair um público de projetos de luxo. Ah, Tamires, mas o que importa é meu conteúdo, é o que eu tenho dentro de mim. Importável. Aqui no digital, a imagem conta muito. Se você não quer usar de um conjunto de poderes que vão te ajudar a criar o seu branding, a criar a sua marca, a sua coleguinha de profissão vai fazer assim. E vai levar mais, vai levar 10, quem conseguir usar melhor todas as estratégias. Tá? Por outro lado, se você busca atender aí clientes mais descolados, que curtem um estilo talvez mais arrojado, gostam, por exemplo, de trabalhar com a energia de um espaço, a natureza, gostam de Feng Shui, ela tem um estilo mais despojado, aí tudo bem, aí você pode ter um estilo pessoal, ter a sua marca, seu branding, num estilo mais despojado. Imagina eu, que busco atingir um público mais de luxo, um público mais classe A, chegar todo santo dia lá no meu Instagram, descabelada,
sem make, cara limpa, blusinha de alcinha floral aparecendo a alça do sutiã, sem um acessóriozinho para contar a história. Aí eu vou mostrar um pouco da minha intimidade, tô ali gravando na minha casa. Aí eu mostro minha casa toda bagunçada, minha cama desarrumada, a cozinha com uma pilha de vasilha, meu escritório uma zona, tudo bagunçado, tudo caindo. Uma vez ou outra, tudo bem. Nossa, gente, olha só que bagunça que tá aqui, vou arrumar e tal. Depois você já volta lá e mostra, ó, acabei de dar uma geralzona aqui, tá tudo ok. Às vezes eu acordo e mostro lá com a cara inchada, bom dia, cafezinho e tal. Mas aí depois eu já me arrumo e apareço, ó, tô pronta, produzida para mais um dia. Tá? Isso humaniza. Isso deixa as pessoas verem que você também não é só um robô ali, profissional. Mas não dá para deixar o meu branding de uma forma totalmente despojada se meu público é de luxo. Deu para entender? Ainda sobre o branding, definir alguns tons, algumas cores, pode ser muito interessante, pode passar profissionalismo. Nos seus posts, por exemplo, sem neuro, sem ficar louca também, eu só posso postar meus posts com detalhe na cor rosa, na cor roxa. Não, tá? Não fica naquela vibe de que tem que postar tudo na mesma cor, que um post depende do outro para ser postado. Eu preciso postar esse aqui primeiro, porque depois vai fazer a continuação da imagem do outro. Pelo amor de Deus, você vai ficar louca. Já é tão difícil a gente criar... Primeiro, já é tão difícil de dar conta do nosso trabalho, de arquitetura, de design, de projetar, de atender. Já é tão difícil a gente criar conteúdo para postar, para interagir. Você ainda vai ter que ficar combinando feed? Pelo amor de Deus, é lindo, é maravilhoso. Se você conseguir fazer isso sem pirar, ótimo. Tá? Mas é um trabalho terrível. Busque já deixar algumas cores preparadas que conversem entre si para você usar sempre elas. Eu, por exemplo, tenho umas 10 cores que eu gosto que eu uso nos meus posts. Sem pirar. Achei que esse post combinou mais com essa cor, aquele combinou com aquele, pronto, e vai. Não fica louca com isso, senão você não vai conseguir fazer nada. Isso não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo. Tá? Então, resumindo, depois de definir o seu nicho, seu público-alvo, seu cliente ideal, você vai começar a trabalhar a sua marca, sua imagem pessoal, seu branding. A forma como você se veste, a forma como você se porta, o seu estilo, acessórios, se você for homem, se você vai estar sempre com a barba feita, se você vai ter uma barbinha desenhada, ou se você é aquele barbão, corte do seu cabelo, a cor, a forma como você fala, como você aborda os seus temas, seu ambiente de trabalho, tudo isso é a sua imagem. E vai passar intuitivamente os valores que você tem aqui no seu dia a dia para o seu cliente. E quem se conectar com você, fica. Quem não se conectar, vai embora e beleza. Melhor ainda. Quanto mais gente que não vai comprar de você for embora, melhor ainda para o algoritmo do Instagram. Ok? Como vencer a timidez? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui me assistindo não aparece em vídeo falando. Acertei? Tem vergonha de si próprio, acha que você está sendo ridículo ou ridícula falando, não é verdade? Que a sua voz é chata, seu cabelo não para arrumado, você fica toda hora mexendo nele, sua mão sua frio, suas costas suam e você ainda gagueja. Erra. Acertei? Sabe por que eu sei disso tudo? Porque ninguém nasce artista. Ou melhor, você já parou para ver que nem os artistas da Globo, por exemplo, gravam de primeira? Eles gravam, regravam as cenas das novelas inúmeras vezes. Eles decoram o script, eles decoram textos. Eles erram, eles ensaiam e gravam várias e várias vezes a mesma cena. Por que nós, meros mortais, que nem artistas somos, a gente carrega essa responsabilidade de falar tranquilamente na frente de uma câmera? Por que a gente quer falar logo de cara, sem ter anotado os tópicos, sem ter um resumo? Por que a gente não pode nem ensaiar o que a gente vai falar? Eu comecei a falar no Instagram em 2016, quando começou a ferramenta de story. E como que eu queria poder te mostrar agora um desses vídeos antigos meus, para você ver como que eu falava. Era tudo feito intuitivamente. Eu não sabia de técnica nenhuma. Eu gravava em locais escuros, sem luz natural. Eu não limpava nem a câmera do celular para começar a falar, era aquela imagem toda embaçada. Eu não me preocupava com as roupas que eu estava usando, eu gravava de qualquer jeito, minha roupa de malhar, moletom.
Ninguém começa igual artista de Hollywood. E sim, isso eu citei coisas, tô falando... E a forma como eu falava? Era totalmente horrível, tá? Para que você faça bem, para que você fale bem, você tem que praticar. E vai ser depois de muitos e muitos vídeos, de muitos erros, que você vai começar a fazer isso de uma forma mais natural. Eu vou te dar uma dica que até hoje eu uso, tá? Quando eu preciso falar de algum assunto. Tudo que eu penso que pode ser conteúdo, e você vai começando a ficar esperto com isso, você vai começar, isso pode ser conteúdo toda hora, quando você começar a criar esse hábito, você vai lá e anota. Eu anoto no bloquinho de notas do meu celular, que eu acho mais fácil para não perder, papel eu perco. E assim que eu posso, eu começo a falar na minha cabeça todo aquele assunto. Coloco em tópicos, eu vou tratar desse assunto, eu vou colocando em tópicos na minha cabeça. Eu preciso falar isso, isso, isso e aquilo. Para que na hora que eu pegue a câmera, o negócio flua melhor ainda, tá? Quando eu vou falar alguma coisa, eu também procuro ensaiar. Então, eu começo a externizar o que eu tenho para falar. Por exemplo, eu tenho que tratar de um assunto e eu tô com ele na minha cabeça e eu tô lá na cozinha preparando um café, por exemplo, e eu falo: oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou falar disso, 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 sozinha lá na cozinha. Meu marido ficou me olhando assim com a cara: que isso, minha filha? Tipo assim, depois ele entende que o que eu tô falando é ensaiando stories, não falando com ele. Mas ele é a melhor pessoa pra me ver errar do que depois eu pegar a câmera e ficar gravando e regravando várias vezes. Tá? Ali é o momento que eu consigo ir falando e reorganizando as minhas ideias. E quando eu vou gravar, eu tô mais apta a gravar. Mas não tenha medo de errar. Grave 10, 20, 30 vezes se for necessário. O meu rolo de câmera, gente, é lotado de vídeo repetido que eu errei e que eu regravei. Não pensa que é porque eu falo bem que eu gravei só uma vez, tá? Eu vou te contar um segredo. Quando eu comecei, eu gravava 1 milhão de vezes o mesmo vídeo e não postava. Eu não tinha coragem de postar. Tava lá os videozinhos gravados, mas eu não postava, eu tinha vergonha. E foi ótimo, porque me ajudou a ensaiar. Eu ensaiei muito. Eu falava várias vezes a mesma coisa, gravava e sem intenção. Eu já sabia que eu não ia postar. Então faça isso para você treinar. O sucesso é treinável. Tá? Eu vou te dar 2 sugestões se você tem dificuldade. A primeira é você gravar vídeos sem a intenção de postar. Grava só para organizar suas ideias e você treinar. E a segunda é gravar os vídeos sem aparecer quando você for começar. Existem perfis incríveis de arquitetos e designers que não botam a cara nos vídeos. Grava você falando, mostrando uma obra sua, sem aparecer. Ou mesmo, quando acabar essa obra, você vai lá mostrar o resultado dessa obra. Grave a entrega de um projeto, do seu detalhamento ali, as imagens. A folhinha mesmo, vai passando e vai falando. Grava você em uma loja de material de construção escolhendo, falando: olha, gente, tô na dúvida entre esse e esse aqui. Sem aparecer, você vai mostrar só seus dedinhos, tá? Unhas feitas sempre. Anelzinho, pulseira. Dá aquela ideia de que você está preocupada em aparecer bem, tá? Grava o processo criativo, mostrando na tela do computador, mostrando a sua impressão ali, o projeto impresso, apontando com o dedo, na obra também: olha, aqui eu pensei nisso, naquilo, com a câmera virada para a obra, assim você tá aparecendo, só aparece o seu dedinho. Poste fotos suas no feed, na obra, em lojas, ou até mesmo você em casa, no momento de descontração. Poste fotos suas nos stories também. Usa essas fotos, já que você não quer aparecer, usa elas como fundo para enquetes, para caixinhas de perguntas. Eu faço isso quase todos os dias. E ó, nenhuma foto minha eu fiz com profissional. Todas as fotos que eu tiro é eu e o senhor tripé, tá? Quando você mostra a sua cara, mesmo que em fotos, personifica, deixa as pessoas te conhecerem, mesmo sem você estar falando diretamente com a câmera. Tá? Então use mesmo que sejam fotos suas nos stories para falar alguma coisa, para postar um texto, alguma coisa que você quer falar. Entende? Como se conectar com seus seguidores e se tornar uma autoridade? Bom, você vai fazer isso por meio do conteúdo que você vai levar para suas redes, tá? Mostrando soluções, desejos e as dores do seu cliente. É muito importante que você entenda que a rede social não é só sobre você.
Por mais que você seja uma autoridade no assunto, saiba do que você está falando, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa estar aberto para se relacionar. Seja aí através dos comentários que elas fazem aí nas suas fotos, nos seus posts, ou pelos directs, tá? Que elas mandam. Mas você pode incentivar essa comunicação. Você pode chamar essas pessoas para opinarem, para dizerem o que elas pensam, para te fazer perguntas, tá? Como que você vai fazer isso? Fazer enquetes, por exemplo. Aquelas enquetes sim ou não, esse ou aquele. E essas enquetes, eu já vou te dizer que elas são uma forma incrível para você começar o dia introduzindo algum assunto que você vai abordar mais tarde. Então, por exemplo, de manhã você colocou lá um bom dia com alguma coisa, tomando café, aí depois você já começa com as enquetes, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabe quais cores trazem a sensação de paz? Sim e não. Aí as pessoas vão votar. Já parou para reparar quais as sensações que as cores da sua casa te geram? Já, ainda não. No próximo story. E se eu te disser que as cores podem interferir em tudo no seu psicológico, você acredita? Acredito, não acredito. E aí, você já vai logo depois disso aí e manda uma caixinha de perguntas direcionada para esse assunto, por exemplo. Qual a sua dúvida sobre cores nos ambientes? Ou você pode fazer o contrário, faz as enquetes, depois de tarde você entra falando sobre o assunto de cores, né, que você queria abordar, e depois disso tudo você abre a caixinha de perguntas, entende? A caixinha de perguntas é o momento em que você vai fazer o seu marketing através das perguntas das pessoas. Você vai responder não só para aquela pessoa, você vai compartilhar aquela resposta ali. E não é para você ficar putinha se alguém entrar lá e te pedir alguma dica. Se você abriu para as dúvidas, você tem que estar aberta a tirar essas dúvidas. Lógico que você não vai solucionar um projeto para a pessoa ali. Você vai ter que dar alguma dica. A caixinha de perguntas ela tem que ter algum tipo de introdução antes. Ou as enquetes, ou o assunto que eu falei para vocês antes. Aí, faz a enquete, entra com o assunto, depois vem com a caixinha. Porque, por exemplo, se você abre lá a sua caixinha do nada, você manda lá, qual a sua dúvida sobre iluminação? Às vezes a pessoa que está te assistindo ali, o leigo, ele nem sabia que ele tinha uma dúvida sobre iluminação. Então ele não vai te perguntar. É a mesma coisa de você parar na rua, uma pessoa desconhecida e falar assim, oi, vem cá, você me faz uma pergunta. Ela vai te olhar e falar assim, como assim, minha filha? Eu nem te conheço. Você tá doida? Tá? Agora, se você chega e introduz antes um assunto, faz uma introdução de alguma forma, antes de você mandar a caixinha, essas pessoas já vão ter dúvidas. E aí elas vão querer se relacionar. A caixinha de perguntas é maravilhosa para ajudar a gente a criar conteúdo. Lá você consegue entender na hora, de acordo com as perguntas, quais são as dores e os desejos que os seus clientes têm. Quais são as coisas que mais afligem a cabecinha dele. Então abre a caixinha de perguntas sempre. Eu abro quase todo dia. Ah, tá, mas se não tiver nenhuma pergunta lá pra mim, pergunta pra você mesmo. Qual o problema? No começo é assim mesmo. Vai lá e se responde. Ninguém vê quem foi que perguntou, só você. Faz uma pergunta inteligente que você acha que vai agregar pra você ali. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma introdução do assunto, mesmo através dos textos, você não precisa estar aparecendo você, mesmo que seja através de imagens e textos que você vai abordar ali, tá? Se você introduzir antes com o assunto, com a enquete ou com esses textos, ou com você aparecendo, falando de alguma coisa, é muito certo de ter caixinha de perguntas, tá? Faça as enquetes, faça as caixinhas, tem aquele testezinho lá que você consegue colocar até 4 opções. Todos os dias, se for possível. Quanto mais abertura você der para que as pessoas se conectem com você, mais elas vão te acompanhar, elas vão virando suas fãs. Elas vão te indicar para os outros. Mesmo que elas não tenham te contratado, elas te indicam porque elas percebem que você é autoridade naquilo que você está falando, você é autoridade naquele assunto. Tá? Olha só, ninguém tá por sua conta nas redes sociais. É muita competição, você tem muitos concorrentes.
Eu sei que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, nunca tenha passado pela sua cabeça, mas as pessoas estão sempre com pressa nas redes sociais. Então você tem que buscar sempre ser o mais objetivo possível, tanto nas suas postagens, tá? Quanto, por exemplo, se você vai gravar stories. Quando você for falar alguma coisa, tem energia para falar aquilo ali. Fala alto, fala com clareza. Fala com rapidez. Lógico, sem embolar as palavras, mas o mais rápido possível. Tá? Tenha na sua cabeça que se você demora demais para começar a abordar o assunto que você vai falar, se você fica enrolando ali antes, o que vai ser falado nos stories, por exemplo, tipo: oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou aqui conversar com vocês sobre um assunto que é muito interessante, que é a iluminação. Gente, sério, no meio da sua frase, a pessoa ou já pulou pro seu próximo stories, ou ela já pulou de pessoa, ela já pulou para outra pessoa para ver os stories. As pessoas têm rapidez, elas têm necessidade de ver tudo muito rápido. Então, se você chega lá com energia para falar desse mesmo assunto e manda na lata o que você tem para falar, oi, eu vou te contar um segredo que é: você sabia que a iluminação da cozinha deve ser trabalhada totalmente diferente do quarto? Não? Então vem comigo que eu vou te falar agora. Olha a diferença. E já começa a abordar o assunto. Não fica enrolando com oi, tudo bem, bom dia, como é que vocês estão? E a pessoa pula seus stories. Seja rápido, seja breve, seja objetivo. O tempo das pessoas é precioso, mesmo que elas estejam passeando de bobeira pelo Instagram, pelo Facebook. Elas não querem perder tempo com enrolação. Então, seja objetivo em tudo. Quando for falar também, cuide do seu cenário, tá? Cuidado para não deixar bagunça aparecendo. Pilha de roupa, pilha de vasilha, toalha pendurada na porta. As pessoas prestam atenção em tudo. E elas podem até perder o foco no que você está falando se tiver alguma coisa no seu cenário ali atrás que chamou mais atenção. Grave em uma parede lisa se for necessário, mas toma cuidado com o seu cenário, tá? E ainda falando de cenário, sempre que possível, vá mudando o seu, tá? Por exemplo, grava aí no seu escritório ou no seu home office, ou na sala ou no quarto, igual novela, sabe? Se você conseguir gravar na rua também é ótimo. Que vai mudando as cenas, vai mudando os cenários. Isso mantém as pessoas ligadas. Não precisa você no meio dos stories mudar de cenário o tempo todo, não. É um dia você grava num lugar, outro dia você grava no outro. De manhã você estava num lugar, de tarde você está em outro, tá? De manhã você estava na sala, aí de tarde você já foi pro seu home office, tá? Sempre que possível, use a luz do dia, tá? Vai gravar numa janela. Limpa a câmera do seu celular. Grave andando, tá? Talvez você não consiga fazer isso na rua ainda porque você tem vergonha, mas grava andando pela sua casa ou no quintal da sua casa, tá? Vai indo falando alguma coisa, para na cozinha, pega um copo d'água, bebe, continua conversando com as pessoas. Isso humaniza o seu perfil, isso deixa as pessoas saberem que você é de verdade. Isso é muito bacana pro seu perfil. As pessoas amam, ok? Bora falar um pouquinho agora sobre o funil de captação. Você também já deve ter ouvido falar nesse nome, de funil de captação. E o que é então esse funil de captação? Bom, imagina aí um funil de verdade, né? Um funil mesmo, tá? Ele tem a boca maior do que o finalzinho dele aqui, né? Então ele vai se estreitando, certo? Então vamos lá. Milhares de pessoas estão todos os dias nas redes sociais, passeando, se entretendo, distraindo, certo? E muitas vezes essas pessoas podem estar naquela fase de obra, sabe? De reforma, ou até mesmo comprando um apartamento, montando o seu negócio, tá? Seja lá um escritório, ou um consultório, ou um restaurante, enfim. Quando essas pessoas começam a pensar em realizar os sonhos dela, elas começam a procurar na internet e nas redes sociais pessoas ideais para realizarem aquele negócio. Elas começam a procurar ideias, inspirações e até mesmo os profissionais que vão ajudar ela a concretizar esse sonho, não é verdade? Imagina se fosse você, se você não fosse dessa área de arquitetura e do design. Você não estaria procurando arquitetos e designers
aqui pelo online, Facebook, no Instagram, ou até mesmo você não estaria procurando inspirações de ideias nos perfis deles, ou até mesmo no Facebook, no Instagram, ou até mesmo em sites também. Pois então, é isso que as pessoas fazem. E se por algum motivo essas pessoas dão de cara com seu perfil, é muito importante que a sua vitrine, assunto que a gente tratou lá atrás, tá? É muito importante que ela esteja preparada, que ela esteja arrumada. Por quê? Por mais que você seja um excelente profissional, tá? Se aquele possível cliente que chegou ali não viu que você tem potencial para resolver os problemas dele, para realizar o sonho dele, ele vai sair do seu perfil e continuar a busca dele. Simples assim. Independente se você é extremamente competente ou não. Tem milhares de profissionais fazendo um bom trabalho no marketing digital. Então, a sua vitrine precisa estar atrativa. Esse é o topo do funil. É aquele monte de gente passeando aqui, que tá vendo o seu perfil, tá? E aí, se essas pessoas que estão passeando aqui, elas viram seu perfil, ops, elas caíram aqui já no seu funil. Elas estão lá em cima ainda, mas já estão aqui dentro. Ela vai se encantar e ela vai ficar. O que ela vai fazer? Ela vai começar a te seguir. E é aí que você tá entendendo a forma do funil, né? Não quer dizer que esse tanto de pessoa que tá aqui passeando, que tá começando a te seguir, vai te contratar lá no final, lá onde o funil se estreita, tá? Mas quanto mais gente tiver entrando aqui, maiores são as suas possibilidades, mais esse funil vai mudando a forma dele aqui, vai alargando. Esse topo do funil, ele pode ser totalmente orgânico, porém ele é super devagar, né? Mas você pode também dar uma ajudinha para que mais pessoas te vejam, tá? Por meio de tráfego pago, ou se você não quer ainda fazer tráfego pago, você pode usar conteúdos de topo de funil. O que eu quero dizer com isso? São aqueles posts virais, aqueles posts que as pessoas veem e querem repostar, e querem marcar alguém, ou até mesmo querem pegar aquele post e enviar pro direct para alguém. Porque muitas pessoas que estão ali te seguindo não estão precisando do seu serviço. Talvez nunca vão precisar. Mas elas conhecem quem está precisando. E se você induz essas pessoas a mandarem o seu post para outras pessoas e fazerem a sua propaganda, você está ganhando mais gente. A gente vai falar isso mais para frente quando a gente for falar de CTA, tá? CTA é call to action, é chamar a pessoa para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você faz um post, como ampliar apartamentos minúsculos? A gente sabe quantos apartamentos minúsculos as construtoras estão cada vez mais fazendo. E aí, você sugere algumas opções para melhorar esse tipo de apartamento, para ampliar esse tipo de apartamento. E aí você pede na sua CTA, na sua call to action, para que as pessoas compartilhem com quem elas conhecem que tem um apartamento minúsculo. Para que elas marquem alguém que elas conhecem que tem um apartamento minúsculo. Para que ela veja aquele post. Tá? O CTA, como eu falei, significa call to action, chamada para a ação. É onde você pede para aquela pessoa que está vendo o seu post fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tá? Esses posts que causam choque são ótimos para que você faça essa chamada. Marque alguém, compartilhe com a sua amiga, marque a sua amiga que está construindo. Por exemplo, há um tempo atrás, eu postei no feed, sei lá, acho que foi 10 coisas bregas na decoração. E foi uma loucura. Porque muita gente tinha aquelas coisas bregas em casa. E foi muita gente me marcando, compartilhando com os amigos, com a família, ou até mesmo compartilhando no próprio perfil. Lógico que o brega é relativo. Eu recebi muitas críticas por isso. Na legenda eu até relatei, olha, brega não tem nada a ver, tal, que luxo é o que te faz feliz, tal. Mas eu quis criar aquilo ali para o negócio viralizar. Porque milhares de pessoas iam ver aquele post.
Quando você dá uma opinião muito forte que causa aquele engajamento, aquele compartilhamento, é uma ótima forma de você atingir novas pessoas, novos seguidores. Mais uma ideia, e vai anotando todas essas ideias que eu tô te dando aí, tá? Que você vai poder usar isso aí nos seus perfis. Mais uma ideia que me ajudou muito a crescer foi marcar perfis que repostam projetos de arquitetura ou de design. É óbvio que eu não preciso nem falar que esse projeto tem que estar muito bom e que a sua imagem de render tem que estar espetacular. Isso aí é o básico, tá? Não adianta você pegar aquele render péssimo, escuro, sem luz, sem material bacana, ou até mesmo uma obra que você fez que não deu muita diferença, que não ficou nada demais, e marcar lá 20 perfis que repostam que você não vai ter resultado nenhum, eles simplesmente não vão repostar. Você sabe, eu tenho certeza que você segue esse tipo de perfil. E nele só são postados os projetos mais incríveis, ou obras mais incríveis, produzidas. Então, aproveita o nosso treinamento de V-Ray, tá? De render, de 3D, para produzir imagens incríveis e poder usar essas imagens como uma forma de crescer também. Um dos maiores booms que eu tive no meu perfil foi quando alguns Instagrams grandes, com mais de 1 milhão de seguidores, repostaram os meus projetos. É uma enxurrada de seguidores que vem. E muitos deles, quando vêm, a maioria deles, né? Porque você tá lá com o seu Instagram preparado para receber pessoas, elas entram e veem que você tem projetos incríveis, que você tem autoridade, que você fala sobre o assunto. E eles vêm e ficam e começam a te seguir. E com o passar do tempo, eles vão criando confiança em você. Porque você vai mostrando ali no dia a dia que você é um bom profissional, que você tem autoridade, que você faz projetos. E aí sim eles te contratam. Nada é de repente ou por acaso. Então ter um perfil atrativo, com bons renders, com boas imagens, com boas fotos, enfim, que a sua vitrine esteja muito bacana, é ótimo para você ser repostado quando você marcar esses perfis. Vai anotando tudo isso que eu tô te falando aí ao longo do workshop. Já falei inúmeras ideias aqui de post para você. Vai te ajudar a criar os conteúdos depois. Tem também aquelas imagens de antes e depois, sabe? Mesmo que seja um antes e depois com a foto do render. Você vai lá, tira uma foto do antes e faz um projeto e posta. Todo mundo adora antes e depois. Pensa sempre quando você for começar uma obra, vai lá fotografar e já faz fotos em ângulos que você sabe que você vai fazer o render. Ou faz o render em ângulos que você tirou foto. Porque quando você posta aquele antes e depois é incrível, as pessoas amam. Tá? E aí você marca aqueles perfis de antes e depois de arquitetura e quando o negócio tá incrível mesmo, eles repostam, é um sucesso. Marcar também perfis de marcas famosas que você usou, por exemplo, você usou uma cadeira da Melier, vai lá e marca a marca da Melier, usou um revestimento da Bianco Grés, vai lá e marca a Bianco Grés. Porque quando eles repostam, você é mais visto. Tem também as hashtags, elas ultimamente não estão tão em alta não, tá? Eu te aconselho nem usar tantas assim. O máximo que você pode colocar de hashtag são 30, mas eu não te aconselho a usar muitas não, coloca aí umas 5, 6, vai trocando e testando e lá depois nas suas métricas você consegue ver quais hashtags que te trouxeram mais pessoas, tá? Mas cuidado com as hashtags para você não usar hashtags que são procuradas por nós profissionais. Porque senão você vai atingir outros profissionais, você vai estar buscando concorrentes para o seu perfil. Não tem problema, mas não é o seu público-alvo, tá? Então, por exemplo, se você usa hashtag arquitetura, basicamente somos nós, arquitetos e designers, que seguem essa hashtag, que marcamos, que escrevemos essa hashtag, tá? Experimente usar, por exemplo, hashtag lar docilar, hashtag reforma, hashtag lar, hashtag apartamento novo, hashtag nosso AP, ou hashtag noiva. Eu amo esse porque a maioria das noivas estão procurando casinhas. Então, hashtag noiva, hashtag noivado, hashtag casamento. É um público que talvez está ali procurando um vestido de noiva ou um penteado, mas que vai ter a casa dela também, ou tá já em vias de ter. Se ela cai ali de paraquedas no seu perfil, ótimo, bingo, mais uma, capturei mais uma que pode ser cliente. Então, esse topo de funil vai ser para você capturar novos potenciais clientes. Ah, então
É legal fazer sorteio também? Não, não é legal fazer sorteio. Vem todo tipo de gente que muitas vezes pode nunca se interessar pelo seu serviço. E por que eu tô te falando isso? Porque eu já fiz sorteio. E melhor, foi de iPhone. Então vocês imaginam um tanto de gente. Eu não fiz para ganhar seguidores na época, eu já tinha bastante. Na verdade, eu queria fazer um sorteio muito legal para comemorar 15 mil seguidores. E aí, eu fiz o sorteio de um iPhone, mas foi um tiro no pé. Veio umas 2.000, 3.000 pessoas, nada a ver pro meu perfil. Então não façam sorteios, não vale a pena para nossa área. Talvez valha a pena para as blogueiras, tá? Para as lojas, mas pra gente não vale a pena, tá? Pra gente que trabalha com serviços não vale a pena, ok? Agora vamos falar um pouquinho aqui do meio de funil. Aqui a gente passa para um outro nível do funil, que é, você já capturou as pessoas lá no topo de funil, tá? E aí, agora você precisa alimentar essa galera que tá aqui, a pessoa que entrou, tá? Você precisa alimentar essa galera que tá aqui. Elas vão começar a vir aqui pro meio do funil, tá? Para que elas continuem, para que elas fiquem no seu perfil e que elas vejam que você é um profissional incrível. Então, além desses posts virais, esses posts que você vai fazer marcações e buscar novas pessoas, os posts de topo de funil, você também precisa fazer posts para pessoas que já estão ali se apaixonarem de vez por você e fazerem com que elas comecem a cogitar a ideia de que você é o profissional ideal para ela. Às vezes, esse cliente nem sempre ele sabe que ele precisa do seu serviço. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, por exemplo, assim, de relaxar, de ficar calma à noite, de dormir bem. E muitas vezes essa pessoa nem sabe que é porque ela tem uma cor horrível na parede, uma parede totalmente vermelha no quarto dela, que pode estar causando essa sensação. Ou talvez uma luz muito fria, muito branca no quarto, que não está permitindo ela a relaxar da forma ideal. E ela não sabe que são esses fatores que estão interferindo na vida dela. E cabe a nós, profissionais, mostrar isso com o nosso conteúdo. Você não precisa ir lá e dar a solução. Olha, coloca a luz assim, pinta a cor de tal cor. Mas aponta para ela que esses tipos de soluções que ela tem lá podem causar isso, isso e aquilo. E para que ela solucione essa dor, ela precisa de você. Você precisa começar a morar na mente dele, entrar na cabeça dele. Porque tem vários tipos de clientes. E a gente pode dividir eles em 3. Aquele que precisa de você e não sabe que precisa de você, que é esse que eu acabei de falar. Tem aquele que sabe que precisa, só ainda não decidiu com qual profissional vai ser. Cabe a você também mostrar o seu potencial para se tornar a primeira opção. E tem aquele cliente que já vem querendo você de qualquer jeito. Esses são ótimos, esses são aqueles que já estão lá no finalzinho do funil, prontos para fechar o contrato, para fazer a transferência para sua conta, tá? Então, no meio do funil, você precisa fazer posts que mostrem para aquelas pessoas que não sabem que precisam de você e também para aquelas pessoas que sabem que precisam de um profissional, mas ainda não decidiram que é você. Você precisa mostrar para que você veio ao mundo. Você vai, através dos seus posts, mostrar as dores, mostrar que você conhece as dores deles. E em alguns posts mostrar que você é capaz de cumprir os desejos dele. Como? Mostrando, por exemplo, uma obra finalizada, tá? Mostrando um antes e depois, mostrando feedbacks positivos dos seus clientes. Nós já falamos como atrair esses feedbacks positivos. Mostrando as soluções incríveis que você tomou para um determinado problema que tinha. Algum perrengue que aconteceu no meio da obra, você solucionou ali. Mostrando até soluções financeiras, por exemplo. Você posta lá, reforma de um banheiro gastando 5 mil reais. E aí você mostra que você fez uma super transformação naquele espaço para o seu cliente gastando 5 mil reais. Mostra quais foram as soluções que você tomou. Aí você pode abusar de feed, stories, IGTV, enfim, o formato que você definir. Além dos resultados, dos renders do projeto e também das obras, né, finalizadas, que são os seus resultados, você precisa ter ali
posts que vão trazer as dores e os desejos dos seus clientes. Sempre separado, tá? Esse post aqui vai ser de dor, esse post aqui vai ser de desejo. Não mistura os dois, não. Mostre qual é a transformação que o seu trabalho causa. Qual é a transformação que a pessoa tem se ela te contratar? É só um projetinho? Ou é conforto, é qualidade de vida? Ou até mesmo status? Muita gente quer reformar alguma coisa, a casa deles, o escritório, o ambiente de trabalho, só para mostrar para os amigos, para a família, para os inimigos, que seja. Desde que ele te contrate, ótimo. Mas olha só, você não pode levar isso que eu tô te falando ao pé da letra, tá? Se não tem coisa que é mais chata, é o cliente entrar no perfil do profissional, no arquiteto ou no designer, e ter lá um post. Olha só, não é só um projetinho não, tá? Ó, arquiteto não dá dicas. Contrate um arquiteto. Olha, o projeto custa 3% da obra. Se você não me contratar, vai dar tudo errado na sua vida. Para com isso, isso é muito chato. Isso aí tem que ser valores que vão estar embutidos nos seus posts. A pessoa sabe disso, você não precisa ficar falando. As pessoas querem resultado. Não adianta você ficar lá falando aos 4 ventos que você é o bonzão, que você resolve tudo e postar um projeto horrível sem graça. Que qualquer pessoa faz, ou postar um render péssimo. Isso não atrai, entende? Uma coisa não vai se conectar com a outra. O que você fala tem que estar condizente com o que você posta. Mostra através dos resultados que você é capaz. Seja nos seus renders, seja nas suas obras em andamento ou nas suas obras finalizadas. Tá? Aí você vai mostrar nos seus feedbacks. Você vai mostrar algumas soluções pontuais e inteligentes que você fez. Tá? Se você é estudante, ideia para você que é estudante, tá? Você vai lá na casa do seu tio, na casa da sua mãe, na casa de algum parente, mede tudo lá, faz a planta e faz um puta projeto incrível ali. Gastando milhões, é um projeto fictício. E posta o antes e depois, pega a foto do antes e põe lá a foto do depois, antes e depois bomba. Foi isso que eu fiz, gente. Você pode escrever lá o projeto que eu fiz para estudo, se você é estudante, pra você não ter problema lá com o nosso cal. Foi assim que eu comecei quando eu tava no perrengue, tá? Eu peguei projetos de tio meu, casa de tio, peguei plantas de prédios da minha cidade, ia conectando aquelas plantas, fazendo um projeto para ela. E postava antes e depois só com render mesmo. Só faça acontecer. Só não pode ficar de braço cruzado, pelo amor de Deus. Deu para entender o meio do funil? O meio do funil são as pessoas que já passaram pelo topo, que já começaram a te seguir, tá? E agora elas estão prontas ali, esperando para ver se é você ou não é que ela vai contratar. E muitas vezes, quando você gera muito valor, quando você consegue mostrar sua autoridade, essas pessoas já te admiram tanto que elas nem questionam valores, elas confiam em você, elas confiam no seu trabalho. Hoje em dia, eu, Tamires, prefiro 1000 vezes pegar projetos de clientes que vieram do Instagram, que vieram do online, porque eles já vêm lapidados, eles já vêm educados e informados. Eles já sabem que a minha agenda é cheia, já sabem que eles não vão conseguir um projeto do dia para noite. Eles já sabem que eu me valorizo porque eu entrego um puta projeto. Eles já sabem dos meus diferenciais e eles já gostam de mim como pessoa, do meu jeito, do jeito que eu sou. Então eles já se conectaram comigo. Há um tempinho atrás, um cliente transferiu para mim o dinheiro do projeto dele à vista, sem eu nem ter feito o contrato para ele. Olha o nível de confiança. Ele nem sabia, ele nem me perguntou em quanto tempo eu ia entregar o projeto dele. Mas ele queria garantir de qualquer forma que o projeto dele fosse feito comigo. Já os clientes que vêm por indicação, é ótimo também, mas ele ainda tem algumas dúvidas, ele ainda tem alguns receios. Eles demoram um pouco para se soltarem, para confiarem, costumam pedir desconto, tá? Então trabalhe para que o seu meio de funil seja muito bem feito, para que o seu finalzinho do funil ali, o fundo do funil, seja o mais largo possível, tá? E lá nesse fundo do funil, lá no finalzinho,
Você pode estar sim oferecendo seu serviço. Quer uma ideia de post? Ó, você vai lá e coloca assim: sabe como funciona o meu serviço? E aí você vai lá e faz um carrossel. Como é que funciona? Manda sua planta, manda as medidas. Ou projeto online, como funciona? E aí você vai lá e explica. Ou como eu cobro meus projetos? E aí você explica como é que são cobrados os projetos. Tá pensando em dar um up na sua casa? Saiba como. Entre em contato comigo por WhatsApp ou e-mail, que seja. Esses posts que você está oferecendo o seu produto, eles não dão curtidas, eles não dão engajamento, comentários. Normalmente ninguém nem compartilha. Não são posts que você pode deixar, fazer ele ali toda semana, deixar ele duas vezes por semana você vai lá e posta chamando a pessoa para fazer um projeto com você. Não. Mas a cada 15 dias, por exemplo, depois que você encheu ali 15 dias de conteúdo, que você gerou 15 dias de valor, você pode ir lá e fazer essa chamada. Conheça meu trabalho. Quer saber como é que eu trabalho? Quer saber como é que eu faço o orçamento? Tá? Tipo, ó, viu tudo isso que eu posso transformar? Bora! Entende? É dessa forma aí que você vai trabalhar o fundo de funil. Você não pode estar sempre postando imagens, fazendo post de fundo de funil. Mas às vezes você tem que fazer, para meio que dar uma chamada ali pra pessoa vir e entrar em contato com você. Combinado? Vamos aprofundar agora um pouquinho naquelas CTAs, né? Que são as Call to Actions que a gente falou, os títulos e legendas. Bom, vamos lá. Nós falamos sobre as CTAs no funil, né? E eu quero te dar algumas ideias aqui agora de como usar as CTAs, que são as chamadas para ação, tá? Sempre que você for chamar as pessoas para fazer alguma coisa no final de um post, por exemplo, você foi lá, fez um carrossel, aí lá no finalzinho tem lá: comente, compartilhe, curta, dê 3 pulinhos, salve. Peça só uma coisa. Não fica pedindo 1000 coisas. Se você pede 1000 coisas, a pessoa não faz nenhuma. Peça aquela que for mais importante para o seu tipo de post, para a sua intenção do post, tá? Por exemplo, se você achou que aquele post pode ser um post viral, que muita gente vai querer compartilhar, ele é um bom post para topo de funil, muitas pessoas vão querer ir lá ver, compartilhar e comentar, então você pede para as pessoas compartilharem. Compartilhe com uma amiga, ou compartilhe com quem pode gostar, ou marque aqui uma amiga que tem uma parede vermelha no quarto, tá? Já se você tá fazendo um post, já gerando valor ali, mostrando quem você é, como você é capaz de resolver as coisas, apontando ali as dores e os desejos, pede pra pessoa comentar. E aí, seguinte, ela vai lá e vai comentar, né, a dor dela. Ah, eu também passo por isso, né? Ou o sonho dela, nossa, meu sonho é ter uma cozinha assim. E um detalhe importantíssimo, a pessoa foi lá e comentou, você vai lá e responde essa pessoa. Não é para responder com emoji. Mesmo se a pessoa tiver respondido com emoji, sabe o que eu faço? E aí, fulana de tal, fala o nome dela, gostou? E ela vai lá e responde de novo, eu vou lá e respondo de novo. E ela vai responder e você faz mais uma pergunta e aí vocês vão criando um relacionamento, tá? Rede social, repito isso sempre, é relacionamento, é você conversar com as pessoas sempre, em qualquer lugar que for oportunidade de você conversar. Segue isso que é sucesso. Ou mesmo nesse post, se você pedir para salvar, tá? Salve aqui esse post para não esquecer dessa ideia incrível. Mas agora eu quero entrar nesse assunto técnico do Instagram também, tá? Pro Instagram, as curtidas não são de grande valia mais não, tá? O número de curtidas não é mais uma métrica tão importante. O que vale mais pro Instagram, no seu post, é a quantidade de pessoas salvando, a quantidade de pessoas compartilhando e a quantidade de pessoas comentando, tá? Por isso que eu nem falei ainda sobre curtidas aqui, nem vou falar, porque não é o mais importante. Quanto mais compartilhamentos, quanto mais salvamentos, quanto mais comentários você tiver, mais o Instagram entende que você está trazendo conteúdos que fazem com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da plataforma do Instagram. Se você está trabalhando junto com eles, fazendo isso, o que ele faz? Entrega o seu post para mais gente. E o que eu tenho com isso? Se eu tenho 1000 seguidores ali, obviamente ele não vai entregar para os 1000, tá? O Instagram não entrega para o número de seguidores que você tem, ele entrega para uma parcela bem pequena
das pessoas que te seguem, quando você faz um post que é um post que muitas pessoas gostam e compartilham e salvam, ele entrega para mais pessoas, tá? Por isso que tem muitas vezes que você faz aí um post nos stories ou no feed, são sempre aquelas mesmas pessoas que estão comentando, que estão vendo seus stories. É porque o Instagram não entrega para todo mundo. Ele entrega para quem mais interage com o seu perfil. Então, quanto mais CTA você usar, quanto mais você chamar as pessoas para fazerem alguma coisa, mais elas vão estar engajando no seu post. E mais o Instagram vai entregar o seu post para mais pessoas. Tá? Então, se antes ele entregava aí para 50, ele começa a entregar para 70, para 100. E é por isso que os marqueteiros aí sempre falam muito sobre gerar conteúdo de valor. Porque quando você entrega valor, as pessoas ficam mais ali no seu post, fazendo ações no seu post. E com isso, elas ficam mais tempo dentro do Instagram. E aí o Instagram fala, opa, essa pessoa tá me ajudando aqui, então eu vou entregar mais o post dela. Tá? Existem vários tipos de marketing, tá? Eu tô falando do marketing de Instagram, que é o que eu uso, é o que eu trabalho, é do que eu entendo. E além da gente trabalhar essas CTAs, né, essas chamadas para ação, é muito interessante quando a gente também trabalha os títulos e as legendas dos nossos posts, tá? Gerando curiosidade. Até mesmo nos stories também, quando você começa a falar, já começa gerando ali uma curiosidade. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, você vai anotando aí para inserir nos seus posts, tá? Vamos lá, por exemplo, quando você coloca lá no seu post, como fazer tal coisa em 3 passos. 5 coisas que ninguém te conta. 3 mitos na arquitetura, no design. 3 segredos que ninguém te conta sobre tal coisa. Soluções infalíveis para tal coisa. Verdades que precisam ser ditas sobre tal coisa. 5 erros que você comete quando reforma sem um profissional. Passo a passo para contratar um profissional, para montar aí os seus quadros, sei lá. Entendeu? Você não coloca simplesmente o fato, você faz um mistério antes para a pessoa ficar curiosa. Isso pode ser nos títulos, tá? Nos seus títulos do post, começa ali o post, a pessoa tem que passar pro lado para ver do que você está falando. Nas legendas também, sempre a mesma coisa. Use esses gatilhos de curiosidade. Como, por exemplo, na sua legenda, quando você vai começar a escrever. Eu vou te contar um segredo sobre tal coisa. Leia até o final e descubra. Olha só essa novidade que eu encontrei na loja tal, na Avan, por exemplo. Alerta assunto polêmico. E aí você coloca um assunto polêmico. Vou compartilhar aqui um insight que mudou minha vida. Um desabafo aqui, e aí você escreve, odeio marmorizada, aí é super viral, né? Porque quem não ama marmorizada? E se você pudesse tal coisa? Como seria a sua vida se... Entende? Você já começa com o gatilho da curiosidade. Anota isso aí para você usar nos seus posts. Percebe que em momento algum, nessas frases aí, eu usei a palavra dica, tá? Em nenhuma dessas frases eu usei a palavra dica. Evitem a palavra dica. Mesmo eu tenho falado para vocês colocarem um destaque como dica lá, o destaque tudo bem, mas por quê? Dica é associada a uma coisa barata, é uma coisa que todo mundo pode dar, tá? Especialista, autoridade no assunto, não dá dicas. Você é uma especialista, você não pode dar dica. Ele resolve, ele soluciona. Ou no máximo ele vende dicas, por meio de uma consultoria, por exemplo. Mas se você fica usando a palavra dica o tempo todo nas suas redes, fica muito fácil as pessoas criarem intimidade com você, de chegarem no seu direct e ficar te pedindo dicas específicas para os ambientes dela, né? Aí você fica muito brava, lógico, porque você sabe que aquilo ali faz parte do seu trabalho. Mas se você está se posicionando como a profissional que dá dicas, então cuidado com isso, porque ele vai se sentir na liberdade de pedir dica. Tenta trocar essa palavra dica por 3 orientações para reformar sem gastar muito, 3 soluções, uma ideia valiosa aqui, 3 maneiras de tal coisa e não 3 dicas para tal coisa, entendeu? Se posiciona como autoridade profissional no seu perfil para você não dar a chance das pessoas acharem que dica é de graça.
E pode ter certeza que mesmo você fazendo isso, vai ter algumas pessoas que vão chegar e vão pedir. E muitas vezes vão ser os seguidores novos, ou não, tem uns que são cara de pau mesmo. E você não precisa ficar bravo com isso ou ignorar, tá? Não deixe isso te consumir, não. Você pode deixar ali já uma mensagenzinha pronta no seu bloco de notas para quando você receber esse tipo de mensagem, você só ir lá e enviar para ele, por exemplo, para ela. Olá, fulana, muito feliz que esteja aqui, me acompanhe e goste do meu trabalho. Eu vejo que você tem uma dúvida que se encaixa no serviço de consultoria que meu escritório oferece. Posso te enviar os valores via WhatsApp ou e-mail, caso você se interesse? Podemos prosseguir com essa consultoria? Anota isso aí, você mandar isso pra pessoa. Aí se a pessoa ficar bravinha, não tiver paciência, ou se ela, por exemplo, falar: ah, mas nossa, você vai me cobrar só pra me dizer qual cor do tapete que eu compro pra combinar com a minha sala? Aí você vai ter outra resposta pra dar pra ela já pronta, tá? Você vai colocar assim pra ela: olha, diariamente eu recebo muitas dúvidas como essa sua. E para que eu possa realmente te responder com clareza a sua dúvida, é importante analisar aí o seu ambiente como um todo, tá? Se essa oportunidade não for remunerada, eu não posso dar para você e nem para o seu ambiente a atenção que vocês merecem. Qualquer dúvida, entre em contato com o número XXX, WhatsApp, ou e-mail, enfim, o que você quiser deixar disponível, tá? Encerra. Se a pessoa entrar em contato, ótimo, tá? Agora, se ela ficar putinha, deixa ela pra lá e vida que segue. Você não quer no seu perfil uma pessoa que não valoriza a sua dica, que não valoriza a sua dica, né? No caso, que a gente tá falando de dica. E depois vai lá e compra um tapete de 5 mil reais. Então não é esse tipo de perfil que você quer atrair, não é esse tipo de pessoa. Você quer uma pessoa que te valoriza. Mesmo que ela achasse que era de graça quando você falou que você iria cobrar, se ela te valorizar por isso, ótimo. Vocês vão poder continuar conversando e você vai poder ser remunerado pela sua dica. Caso contrário, não. Até porque, muitas vezes, você pode ter certeza, essas pessoas que te pedem dica e você vai lá e dá uma dica pra ela, o que ela faz? Ela volta com outra dica, com outra pergunta, com outra dúvida, tá? E você acha que você sendo boazinha, dando dica pra elas, elas vão te contratar depois porque você mostrou que você é capaz? Ela vai vir te perguntar sempre porque você dá as dicas. Pra que ela vai precisar te contratar? Ela não vai te valorizar e muitas vezes ela contrata outro profissional e não te contrata. Então, não precisa ser boazinha e ficar dando dicas pelo direct, porque essas pessoas não vão se tornar clientes, tá? Bom, e pra gente encerrar aqui o nosso workshop de marketing, eu quero te dizer algumas coisas que são muito importantes para que você não enlouqueça com tanta informação, tá? Primeiro, as coisas não acontecem do dia pra noite, ok? Eu demorei anos pra chegar ao ponto de poder começar a escolher os meus clientes. Na minha época, a gente não tinha tanta informação assim como hoje a gente tem, não era tão acessível assim. Hoje já é mais possível a gente aprender mais técnicas e conseguir resultados mais rápidos. Não quer dizer que você vai demorar o tanto de tempo que eu demorei, lógico que não. Hoje você tem muito mais capacidade, muito mais informação para conseguir ir além mais rápido. Mas não quer dizer que do dia para a noite vai pipocar cliente aí na sua frente, tá? E mais um detalhe muito importante, anota isso aí. Ter muitos clientes não significa que você vai ter muito lucro, pelo contrário, só significa que você vai ter mais trabalho. Então ajuste os seus valores, ajuste os valores dos seus projetos para que eles sejam de fato mais lucrativos. Faça as contas aí de todo o tempo que você gastou com aquele cliente, desde o primeiro minuto de atendimento seu com ele. Não é só o tempo que você sentou na tela do computador e começou a trabalhar, não. O projeto é muito mais que isso e você sabe disso, tá? Se você tiver dúvidas ainda de como calcular, lá no meu Instagram, no meu IGTV, tem lá uma aula ensinando a calcular de uma forma muito prática, sem enrolação e na prática mesmo. A gente faz lá, a gente calcula quanto você vai gastar, quanto você vai cobrar para fazer a reforma de um banheiro, por exemplo, tá? Então ajuste os seus gastos, ajuste os seus valores para que você pegue os projetos sempre mais lucrativos.
qualidade é muito melhor do que quantidade. Eu tô te falando isso porque eu demorei quase 8 anos aí para perceber que eu tinha muitos clientes, eu tinha muito trabalho e pouquíssimo lucro, tá? Eu trabalhava igual um camelo no deserto em troca de água. Então já resolve isso aí o quanto antes para você não passar pelo que eu passei, tá? E segunda dica que eu vou te dar aqui, não pire. O marketing tá crescendo muito e a gente fica louco com tanto de informação. Posta stories, posta feed, faz live, tem que postar 30 feeds por dia. Manhã, tarde e noite, tem que separar. Poste no feed um por dia. Se você for seguir tudo isso, arrisca, você vai perder sua sanidade mental, tá? Se você consegue fazer, ótimo, perfeito. Talvez você cresça realmente muito rápido, tá? Mas nós não somos marqueteiros, a gente não trabalha com marketing. A gente trabalha com arquitetura ou com design. Essa é a nossa profissão. E a maior parte da nossa energia, ela vai estar empregada para desenvolver os nossos projetos, para atender os nossos clientes, para visitar as obras, para escolher materiais, enfim. O marketing não é o nosso único serviço, ele tem que estar aí no nosso checklist, ele tem que estar aí como um trabalho também, mas ele não é o único. Então, use ele a seu favor, mas sem enlouquecer. Se você não consegue postar todos os dias no feed, poste 3 vezes por semana, trazendo coisas valiosas. Quando você for postar, poste coisas valiosas. É melhor do que você postar todo dia e postar por postar, tá? Se você só consegue aparecer nos stories de noite, quando você acabou tudo, sem problemas também. O importante é você estar ali alimentando a sua rede social com frequência. E essa frequência e essa constância não tem nada a ver com regras, e sim com o valor que você está agregando para sua marca, tá? Lógico que você não vai ficar aí um mês, uma semana morta, sem aparecer e de repente voltar. Se for preciso, ok, sem problema nenhum também, não se culpe por isso. Mas tente ter frequência e constância e tratar o Instagram, sua rede social aí, como um trabalho. Pega um dia da semana e já pense aí, por exemplo, o projeto fulano ficou pronto. Quais foram os meus maiores insights nesse projeto? Tá? Quais foram as melhores ideias? E aí você vai aplicar essas ideias aí nos posts, nos stories, né, no feed, nos reels, no IGTV. Pegue um dia da semana, geralmente eu faço isso no domingo, e anoto todos os insights que eu tive para a próxima semana. E ali eu vou criando minha linha editorial, que é o que vai ter durante aquela semana ali. E o que der para ser feito, beleza, o que não deu, ótimo também. Na outra vai. Tá? Tá fazendo sentido para vocês tudo aí? Tá? Não pire, tenha frequência, esse é o segredo, mas sem pirar. Sem deixar com que todas essas informações que a gente tem, do que a gente tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, te faça perder a sanidade mental. O marketing é muito importante, mas você tem que fazer ele com gosto. Você tem que fazer ele gerando realmente valor. Se você não consegue fazer isso todos os dias, faça isso 3 vezes, 4 vezes na semana. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.